Olá meus amigos, aqui jornalista Homero Roberge. Estou de volta aqui com o meu canal e hoje eu quero falar para vocês sobre o primeiro presidente do Brasil e o segundo presidente do Brasil. Por que eu estou falando isso? É que uns dias atrás, no YouTube, nas redes sociais, um jornalista muito conceituado, bem conhecido, escritor, tem vários livros sobre a história do Brasil, um cara muito bem conceituado, muito esperto, muito entendedor do assunto que fala. Mas, no meu ver, ele cometeu uma gáfia quando ele disse que o Marechal Deodoro e o Floriano Peixoto não foram presidentes do Brasil. Eu vou dizer que sim, mas antes eu peço a todos vocês aí que se inscrevam no canal Homero Roberge, dê essa força, inscreva-se pessoal, dê essa força aqui ao canal Homero Roberge, compartilhe, deixe o seu like, aí já vai deixando o seu like, dê essa força, quero chegar a 3.000 inscrições. Vejam bem, esse jornalista disse, ele não é historiador, ele é jornalista, ele disse, repetindo aqui, sendo repetitivo, que Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto não foram presidente. O primeiro presidente foi o Prudente de Moraes, presidente civil. E é o seguinte, pessoal, vou dizer para vocês que ele está errado. Eu acho que o historiador é como um estudante de medicina. Ele pega um cadáver, desseca, estuda para aprender. E nós, historiadores, a gente desseca a história, a gente vai lá no fundo, a gente desseca, a gente estuda, a gente tem metodologia. A academia nos ensina metodologia de como estudar e dessecar a história, de aprofundamento realmente. Então, eu como jornalista e historiador, fiz academia, vou dizer para vocês que realmente Marechal Deodoro foi o nosso presidente. Vejam bem, no dia 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca, pressionado pelos seus pares, o exército, tendo na sua retaguarda o Floriano Peixoto, proclamaram a República do Brasil, tomaram o poder, deram um golpe, derrubaram a monarquia, derrubaram Dom Pedro II, sem derramar uma gota de sangue. Por quê? O exército, ele era considerado chinelão para com o imperador. O imperador considerava o exército chinelão, o soldo, o salário deles era baixo. O queridinho do governador, o queridinho do governo do imperador Dom Pedro II era a marinha. A marinha, sim, frequentava a corte, tinha um salário bom. Esse foi um dos motivos que o exército pressionou o Marechal Deodoro da Fonseca, que era uma espécie de ministro da guerra, amigo íntimo de Dom Pedro II, derrubasse a monarquia. E isso aconteceu. Marechal Deodoro, doente, de pijama em casa, o exército foi lá, tendo à frente o Floriano Peixoto, exigiram que ele tomasse o poder, que ele proclamasse a república, e assim foi feito. Foram todos juntos até o palácio, e chegando lá, o palácio estava vazio, apenas alguns sentinelas, estava totalmente à deriva. O imperador Dom Pedro II e toda a sua família estava em Teresópolis, descansando, e foi muito fácil, foi tranquilo, não houve guerra, não houve nada. O imperador, quando voltou, se resignou, concordou e foi mandado para a França. República instalada, e quem foi o primeiro mandante, o primeiro presidente? O Marechal Deodoro da Fonseca. Então, pessoal, diz as nossas leis, que presidente é todo aquele cidadão que tem
o mandato de presidente do país. Todo aquele que preside o nosso país, todo aquele que compreende, toda pessoa que exerce uma função de chefia do país, todo aquele que exerce uma função de chefia do país é o nosso presidente. E o primeiro que exerceu a função de presidente do Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca. De 1889 a 1891, quando veio a falecer, assumiu o vice, que era o Marechal Floriano Peixoto, assumiu ele completando mais 2 anos e alguns dias, sendo o segundo presidente da nossa nação. Todo aquele que exerce a função de mandatário do país é o nosso presidente. Isso diz a nossa Constituição. Essa é uma lei brasileira que ficou esquecida por esse tal jornalista. Aí sim, depois veio o Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil. O primeiro presidente civil foi o Prudente de Moraes, mas antes, o nosso primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca, aquele que proclamou a nossa República. Tá entendido? Então, pessoal, as redes sociais, a nossa internet, o nosso YouTube, o nosso Facebook, essa ferramenta maravilhosa, o YouTube, o Facebook, ferramentas super maravilhosas, o Instagram, são ferramentas fabulosas, mas que tem muita gente que não conhece, não entende do riscado, como dizia o meu pai, não entende do riscado, fica falando coisa que não é verdade. Então, repetindo aqui, o primeiro presidente do Brasil realmente foi Marechal Deodoro da Fonseca, grande militar, grande soldado, que exerceu uma função pressionado pelos seus pares, o Exército. Gostou? Já deixa o seu like aí, compartilhe, inscreva-se no canal Homero Roberge. Aqui a história é verdadeira. Vamos esmiuçando, vamos dessecando a história para levar para vocês, minha querida audiência, meus queridos amigos, aquilo que realmente aconteceu no nosso querido Brasil. Um abraço e a gente, claro, com certeza estará aqui no próximo vídeo com mais uma história, um caso, uma reportagem dentro do canal Homero Roberge. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço e até lá. Tchau.